Assim, gente, por favor, normalizem beijar na boca sem contextos sexuais. Isso vai ajudar muito a relação de vocês. Nossa, qualquer muito. relação. Porque o beijo, ele é muito gostoso, né? Aquela troca daquele beijo. Eu não falo selinho. Quem fica dando selinho no mundo agora? Mas assim, importante pode ser ok. Tipo assim, não vai me fazer mal, tô ok com isso, então tá. Porque eu falo assim, nossa, amor, eu não tô tão afim de, tipo, transar hoje do jeito que a gente sempre transa. Eu posso só te dar prazer? Ou tipo... Olá, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje é um episódio pra lá de especial com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Olha só, ela é sexóloga, fundadora da Share Your Sex e focada no prazer feminino. Hoje temos Maria Prado. Olá, Bem-vinda! meninas. Obrigada pelo convite. Adoro vocês, já acompanho, né? Enfim, já nos conhecemos e acompanho o Em trabalho nichos de diferentes, mas acompanho vocês. Maravilhosa, mas estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e pra gente falar disso que a gente ama, né? Que é sexualidade, Muito. prazer. No seu mais amplo sentido, né? Tanto das vivências quanto também da parte profissional. Enfim, fala um pouquinho de você para quem não te conhece ainda. Como que você começou nessa área de sexualidade? Se você já era maior de idade, né? Porque... Gente, pior que eu não era maior de idade. Olha, tá vendo? Eu falei brincando. Sério, eu acho que assim, a sexualidade pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Na época do colégio, eu era aquela amiga que as pessoas buscavam Tiravam pra dúvidas. tirar dúvida. E eu nem tinha começado minha vida sexual. E todo mundo procurava, enfim. E sempre foi um tema, assim, que me chamou muito. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um livro de sexualidade, eu tinha 14 anos. Nossa. E foi um livro de Tantra. Olha! Tipo assim, 14 anos. E eu nem tinha iniciado minha vida sexual. Então, sempre foi uma coisa muito presente, muito nesse lugar também de passar informação, compartilhar, conversar com as amigas, ajudar, sabe, assim? Então, começou ali, né? Eu lembro que na época do colegial, eu comecei a vender produtos eróticos. Mentira! Olha! Olha, a veia Com certeza empreendedora. Eu devo ter vendido Int naquela época, Bom né? Nem mesmo, conhecia bom nada, mas com mesmo. certeza. A veia empreendedora aí. Sempre. E aí, né, ainda no colégio, eu lembro que a gente, né, terceiro colegial, aquela coisa. E assim, a última vez que a gente tinha falado sobre sexo ou sexualidade no colégio tinha sido naquela aula de educação sexual na sexta série, que é basicamente você pode engravidar e você pode pegar doenças, né? Aquela coisa terrível. E aí a gente tava, terceiro colegial, sem falar sobre isso, sem falar sobre nada, indo pra viagem de formatura. E aí eu olhei, né, juntei com as minhas amigas e falei, a gente podia ir na coordenadoria, né, conversar, e a gente estudou no Porto, né, que é um colégio alemão, assim, super Fechado. rígido e conservador. E aí a gente pegou, foi lá, conversou com coordenadora, etc, e falou, gente, tá indo pra lá, todo mundo vai beber, sabe-se Deus mais o que as pessoas vão fazer, a gente precisa falar sobre sexo, sobre bebida, sobre drogas, enfim, sobre tudo isso. E aí eles toparam, então a gente fez um evento, assim, para todo mundo do terceiro colegial, pra falar sobre isso, né? E Que teve legal. uma aderência muito grande. E eu lembro que as pessoas não ficaram brincando nem nada, né? E Fazendo piadinha, né? Zero fizeram. Então ali eu olhei e falei, caraca, as pessoas querem falar sobre sexualidade, né? As pessoas precisam falar e estão interessadas em Tem entender. curiosidade, né? Tem curiosidade. Então ali acho que foi o primeiro estalo, assim. Outro dia minha amiga me lembrou, né, que no colegial também a gente meio que continuou isso. E aí, assim, em aula de pegar e literalmente, vamos colocar camisinha na banana, vamos falar sobre o sexo oral, vamos falar sobre prazer. Então foi uma coisa muito específica, assim, foi muito bacana. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu me deparei com mulheres que não falavam sobre sexo. E a minha turma sempre foi muito aberta, né? A gente sempre conversou livremente, assim. E eu olhei e falei, cara... E eu vendia, né? Continuei vendendo produto sexual e erótico e de sex shop, enfim. E aí eu olhei e falei, como que eu vou vender algo para essas mulheres se elas sequer falam sobre isso? Sabe? Se elas nem estão se tocando, muitas delas, né? Ou se tocam, mas assim, meu Deus do céu, se alguém descobriu, eu, né, morro. Então, aí eu olhei e falei, nossa, tá, a gente precisa de um espaço pra gente poder falar abertamente sobre isso, né? E aí que nasceu a Share Sex,
Então, como um grupo secreto no Facebook, só pra mulheres, pra gente falar sobre sexualidade. Que legal. E aí foi uma febre, assim, Nossa, né? foi. O grupo era assim, eu era de outra faculdade e eu sabia do grupo, o grupo era super ativo, tinha dicas, tinha produtos que elas utilizavam, experiências que elas tiveram e elas compartilhavam tudo isso no grupo, porque era um ambiente que a gente se sentia muito segura pra falar disso. É livre de julgamento também, né? Super. Porque quando você falava que você usava algum produto, alguma coisa, as pessoas já olhavam torto, assim, pra você, né? Aham. E aí no grupo a gente criou uma cultura meio contrária a isso, assim. Então a gente julgava quem julgava. Muito bom. E aí acho que entra muito aquela coisa do cancelamento, pipopó, que eu lembro muito que assim, se tinha alguém vinha, metia pau, nossa, a galera caía Era matando, mesmo. porque assim, não tinha espaço pra isso ali. Que sabe? ano era isso? Criei em 2015, então faz 10 anos. Nossa. Era quando nem se falava dessa questão de comunidade, nem nada disso. Isso que eu acho muito incrível. Agora a gente fala, vamos, comunidade, não sei o quê. Naquela época tinha os grupos e tal, mas ela tinha uma comunidade que as meninas eram ativas todos os dias. Acho que é o que toda marca tenta construir hoje, ela conseguiu construir em 2015. Não, foi muito louco, assim, era muito ativo. Era um negócio. E a galera se sentia muito parte, né? Então, antes de virar empresa e tal, a gente tinha as moderadoras, por exemplo, até depois, né? Eu sentei com todas as moderadoras e falei, meninas, cara, a gente tomou sim, proporções enormes, a gente, né, precisa dar passos a mais, porque por mais legal que fosse e que seja, né, e ainda existe a comunidade, você mandava alguma dúvida lá, você não sabia se quem estava te respondendo era uma mulher de 18 anos virgem, que nunca teve relações, que nunca falou lá, super conservadora, ou se era uma ginecologista formada, né? Então, assim, a gente precisava entregar mais para essas mulheres. Só para vocês terem ideia, nessa época, vai 2020, tinha o quê? 180 mil mulheres. Num grupo fechado. Então era muita coisa, assim. E rolava de tudo lá, gente. Não, sério, a quantidade de coisa, assim, era bem insano. E aí, aí veio a pandemia, né? E veio essa necessidade também de dar um passo a mais, né? Então a gente começou a criar conteúdo. Porque aí a gente tinha certeza que o conteúdo que estava sendo passado Tava fundamentado. né? E é muito louco, né? Se pensar assim, 5 anos atrás, o quanto a gente avançou, né? Muito. Acho que a gente não tinha Por isso que eu acho que o grupo ele deu um empurrão muito grande para tantas mulheres que não iam falar sobre isso, não iam viver isso. Aí veio a pandemia. A pandemia, querendo ou não, foi péssima, mas pra gente ela foi maravilhosa porque a mulher começou a redescobrir o corpo, ou Super. começou a conhecer o corpo, começou a se abrir a novas experiências e essa dinâmica do relacionamento também, né? Que a maior taxa de divórcio foi durante a pandemia. Acho que teve tempo pra se ouvir, né? E pra ouvir mais o outro. Porque às vezes a gente fica no modo automático lá com o parceiro. Às vezes você não sabe exatamente como a pessoa é, né? Agora você ficar ali 24 horas e tal. Então, e isso do grupo, por exemplo, deve ter sido um apoio muito importante, né? Para as mulheres que estavam se sentindo sozinhas, por exemplo, né? Muito, muito. Essa época foi a época mais ativa, assim, de longe. Era um negócio muito surreal. Era 24 horas, todo mundo lá. Porque você não tinha muito mais o que fazer, né? Então foi um grande boom, assim. E foi muito legal, assim, né? Acho que quando começaram a reabrir as coisas, eu lembro que o primeiro podcast que eu participei foi o do Bom Dia Óbvias. E aí, quando Nossa, falaram, é meu sonho participar, gente. É muito legal, Marcela. Você falou, beijo. eu fiquei até... Marcela, beijo. Fiquei até paralisada, que você falou, não consegui reagir. Tá. Não, gente, foi tipo o meu primeiro podcast que eu gravei. Então, eu, assim, meio caí de paraquedas, falei, meu Deus do céu. E aí, fui lá e a gravação era ao vivo ainda. Nossa, mais tenso. Nossa, mais então foi tenso bem no ainda. começo do Bom Dia Óbvios, então, Foi né? no aniversário de 3 anos. 3 anos? É. Nossa, Foi já tem tudo isso. 2021, ou 22, acho que foi 2022. 22. E aí eu lembro quando falaram meu nome, né, e falaram do Share Sex, e a galera, tipo, caraca, não sei o que, batendo palma. Eu falei assim, meu Deus do céu, porque eu tava numa caverna nos últimos 2 anos, né? Então, quando eu comecei a, tipo, colocar a cara na internet e tal, então foi muito louco. E aí, no final, uma menina veio tirar foto, e aí ela virou e falou assim, eu queria te agradecer por esse movimento, pela Share Sex, por você estar falando sobre isso e tal, porque eu tava num relacionamento abusivo há muito tempo. E
a pandemia foi um inferno, assim, porque só piorou as coisas, eu não conseguia sair de jeito nenhum. E aí eu vi você fazendo uma live, etc e tal, e aí eu entrei no grupo e contei minha história no grupo, as meninas me acolheram, assim, de criar um grupo no WhatsApp pra me dar apoio lá, conseguir sair, ela chorava, assim. E aí é muito nesse ponto que eu olhei e falei, tá, é por isso que eu faço o que eu faço, sabe? E eu acho que a gente que trabalha muito com a internet, a gente não tem noção do quanto Do nosso impacto. toca as pessoas, É. sabe? Não tem mesmo, assim. E é por isso que às vezes a gente fica sem reação quando alguém vem com um relato assim, né? Depois eu fico até me sentindo mal, eu fico assim, ai, será que eu não reagi o suficiente? Será que eu Você devia... não espera, porque a gente fica impactado, né, também do quanto a gente move a vida da pessoa, Super, né? super. E às vezes, assim, um conteúdo que a gente pega, que a gente fala, uma coisa que a gente indica, um produto que a gente indica. Já teve produto da Indy que indiquei, que, Foi. que a galera, assim, por meses e meses, o pessoal, tipo, cara, eu consegui ter um squirting pela primeira vez. Outra, tipo, nossa, eu consegui, tipo, ter um orgasmo pela primeira vez. E você fala, meu, que foda, né? Porque é muito potente isso. Foi mesmo, foi um vibrador de casal que a gente tinha, a gente tem ainda ele, um Multipro. E a Maria postou sobre ele. E aí, eu acho que uma das meninas seguidoras comprou. Aí, o que bombou foi que a menina postou a foto do vibrador com a cama encharcada. Eu acho que foi ali que nasceu as fotos de vibradoras com Eu acho que sim. embaixo. Eu acho que sim. Foi surreal. Cara, não, eu vi, do nada, começou a chegar uma enxurrada de mensagem pra gente. Eu quero comprar Multipro. Eu falei, cara, mas tá bom, é um brinquedo bom, mas a gente nunca teve tanta procura. O que rolou? E a gente tinha feito a publi há um tempo atrás, assim, né, do vibrador. E foi estourar, sei lá, depois de uns 6 meses. Caraca. E aí aquilo foi uma enxurrada, esgotou todos os vibradores lá na Inty desse modelo. Porque a gente também não tava nem esperando, era um vibrador que a gente nem comprava tanto, entendeu? E aí esse relato mudou e era enxurrada de comentário, era enxurrada de feedback. E eu falava, gente, não tem esse, mas sei lá, tem aquele, tem esse, tem. Mas eles queriam um Multipro. Você vê o quanto as pessoas não compram o produto, elas compram o resultado dele, né? Nossa, 100%. 100%. Já entrando nesse campo do empreendedorismo, né? Então, a sua empresa, ela vende qual resultado hoje, por exemplo? Não falando da ferramenta, assim, mas o que as mulheres encontram, né, Cher? A gente trabalha com prazer feminino. Então, hoje a gente tem algumas frentes. Ao longo desses anos, a gente já teve muitas frentes, assim, né? Mas hoje, nosso foco principal é ajudar as mulheres a terem uma vida mais prazerosa. Eu brinco que dentro e fora da cama. Sim. Né? Porque eu acho que uma coisa tá atrelada à outra, assim. Então, hoje, o nosso foco principal é a minha mentoria. Então, é pegar as meninas pela mão e aprofundar nelas. Então, faço uma mentoria de 3 meses com elas, com 6 encontros online de, tipo, 1 hora. E sempre passa desse tempo e sempre passa da quantidade de atendimentos. Porque às vezes tem que falar com parceira, às vezes quer fazer uma coisa casal, enfim. E vários exercícios e tal, muito pautado na terapia sexual. Na terapia... Gente, vai ter que dar um pause aqui. Falei errado o nome do negócio. Não tem problema, a gente Corta. Gente, eu esqueci o nome. Terapia cognitiva sexual. Não sei, amiga. É a sua terapia. Assim, Gente, socorro. Sabe quando foge o negócio? Bom, vamos lá. Vai. E tudo muito pautado na metodologia da Tríade do Prazer, que foi uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses mais de 10 anos, né? Que são 10 anos de Share Sex, mais uns 4 aí, desde que eu comecei a interagir com o mundo de sexualidade. Onde a gente trabalha... todos os nossos produtos trabalham isso, né? Mas hoje o nosso foco é a mentoria. Mas a gente trabalha 3 pilares, que eu acredito que, assim, sem olhar para esses 3, a gente não tem como. O primeiro sendo a teoria, porque se a gente não entende como o nosso corpo funciona, como o nosso desejo funciona, nosso prazer, nossa cabeça, os nossos neurotransmissores, enfim, nossa química cerebral, sabe? Assim, fica muito mais difícil, né? Então, quando a gente entende algumas coisas sobre o nosso corpo, a gente entende que é normal a gente que faz ser daquele sentido. jeito, que faz sentido. Então, por exemplo, o tempo que a gente leva pra ter prazer e pra chegar ao orgasmo ser muito maior do que o tempo que os homens levam. E às vezes a gente se acha toda errada, toda estranha por conta disso, né? E aí quando a gente entende, a gente fala, não, tá tudo bem, eu só aprendi a transar errado mesmo. Né? Então essa parte da teoria, a parte técnica, então literalmente você ter repertório sexual, porque a gente fala sobre, né,
sei lá, eu quero aprender a cozinhar melhor. Então eu vou lá, vou abrir um livro, eu vou no YouTube, vou procurar receita e todo mundo compartilha várias dicas, etc. Por isso nossa gastronomia é tão incrível. Porque todo mundo foi compartilhando. E com sexo a gente não tem isso. Então a gente trabalha essa parte de repertório sexual e aí muito, né, específico porque aquela mulher sente, precisa, etc. Porque cada pessoa é uma. E a parte da mentalidade. Porque não adianta a gente conhecer nosso corpo, a gente entender como ele funciona, se a gente não sente confortável com a nossa sexualidade, se a gente sente culpa na hora de transar, se a gente fica mais preocupado com o que o outro está pensando, o que o outro está achando do que, né, com o nosso próprio prazer. Então a gente trabalha esses 3 pilares, assim, todos juntos, sempre. E o que você sente mais que você atende, assim, que não é todo mundo, mas assim, que a maioria é uma queixa ali? As pessoas normalmente procuram ajuda quando as coisas já estão ferradas. Isso é normal, né? Do ser humano. Então, assim, quando o relacionamento já praticamente não tem mais sexo, quando já virou uma grande queixa do parceiro ou da parceira, quando ela já tá super insatisfeita, quando o sexo já vira gatilho, né? Então, é aí que a maioria das pessoas procura. E aí é muito complexo, porque é muito mais difícil a gente reverter uma situação que tá assim do que uma situação que tá no começo, né? Mas dá, enfim. E aí eu sempre falo, né? Por mais que às vezes chega a relação já tá completamente degringolada. Sim. E aí não é mais só uma questão sexual, né? A questão sexual vira uma questão de vínculo, de confiança, etc. E eles já não conseguem mais se comunicar e tal. Então, às vezes o trabalho é você conseguir fazer com que eles voltem a se respeitar, se admirar, para às vezes até ter um término. Mas é trabalhar principalmente com essa mulher para que ela se sinta confortável dentro da sexualidade dela, para que isso não volte a ser problema, por exemplo, em outros relacionamentos. E as pessoas acham que não tá interligado, mas tá super interligado. Tá super interligado. Tá super interligado. Porque as pessoas têm muito medo, por exemplo, de falar sobre sexualidade. Sexo já é um tabu, ponto. E você falar pro seu parceiro que você não tá gozando, por exemplo, é muito complexo para a maioria das pessoas. Porque mexe com o ego, né? Com certeza. E a gente, em geral, as pessoas não sabem se comunicar para coisas simples, né? Agora, quando você tá super frustrado e você tá com medo da reação da outra pessoa, e você já tá assim, meu Deus, já tentei várias coisas aqui e nada tá dando certo, agora eu vou precisar falar. Às vezes a pessoa fala de qualquer jeito e aí é recebido e começa a criar uma Vai ter barreira. reatividade, né, também, né? Super. A pessoa vai reagir mal, né? Você falou de que é importante que a pessoa perceba no início. Quais seriam indícios de que o casal tá começando a ter problemas e precisa agir logo para recuperar? Olha, um dos primeiros é você não estar com vontade de ter relação. Eu acho que vai muito além do simples ato, né? Às vezes a gente tá cansada, às vezes a gente tá num período da nossa vida estressado. Ter oscilações, né? Do quanto a gente tem desejo sexual ou não, é super normal. Agora, a partir do momento que a gente começa a não ter nunca vontade de transar com o nosso parceiro ou parceira, eu vou usar aqui. Sim. Tá? Tá tranquila, não tem. Show. E aí entendam que tô falando para todos os gêneros, tá? Tô só simplificando aqui a linguagem. Mas quando a gente começa a, de fato, não ter essa vontade, né? E às vezes até a fazer porque precisa fazer, a gente tem um problema. Porque o que tá acontecendo? Quando tem esse sexo, você tá gozando? Ou não? E muitas vezes a pessoa não tá, sabe assim? Então, começa a entrar num ciclo de não tô com vontade, mas faz muito tempo que a gente não transa. Vou fazer por fazer, então eu já entro pelo motivo errado, vamos dizer assim, né? Que é por um protocolo, né? Motivo de evitação, que eles chamam na parte de sexologia. Então, você entra por esse motivo errado, o que já cai drasticamente a chance de você ter orgasmo, porque para chegar no orgasmo, a gente precisa passar por outras fases. E a excitação, o desejo, são as fases iniciais. Né? Então, se a gente pula as fases iniciais, não vai dar fase final. Não existe mágica, infelizmente. Adoraria, mas não existe. Então, começa a entrar nesse ciclo vicioso, sabe? E aí é muito difícil de quebrar, assim. Então, acho que isso, de você não ter vontade nunca, ou
Você também não estar mais gozando. Você não tá chegando ao orgasmo. Na relação também é uma coisa para se alertar. Porque se você não cuida disso, você vai cada vez querer menos, você vai se frustrar. Porque assim, o nosso cérebro, ele é selvagem, né? A gente evoluiu pra caramba, super tecnologia, inteligência artificial. Não, o cérebro não. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente sobreviva. Então, se ele chega e olha e fala assim, tá, tô fazendo esse exercício aqui. Sempre que eu faço esse exercício, gasto um monte de caloria, ainda tem um estresse aqui emocional, aí eu tenho que tomar banho depois, aí não sei o que, não sei o que lá. E não tem nenhuma recompensa? Sentimento ruim e não tem nenhuma recompensa, não faz sentido. Muito melhor assistir Netflix. Sim. Né? E aí, pro nosso cérebro, a maior recompensa do sexo é o orgasmo. Tanto pela questão de vínculo, mas pelas questões hormonais também, né? Então, assim, o orgasmo, óbvio, ele não pode ser a única coisa que a gente busca, né? Tipo, vou transar apenas por isso. Tem várias outras coisas envolvidas. Mas, na maioria das vezes, pelo menos, a gente chegar ao orgasmo é muito importante também. Então, é isso. Com certeza. Não ter vontade, não tá gozando. É bem isso. Eu acho que o casal, né? E até vem a consequência até do beijo também, né? Super. Porque eles associam já o beijo a ter que transar. Então aí o beijo também é vetado do relacionamento. Total. Não, totalmente, assim. E isso é uma coisa que a gente vê muito, mas muito. Porque é exatamente o que você falou, assim, tá, se eu beijo, a pessoa vai achar que eu quero sexo, e aí vai ficar uma situação, e eu vou ter que barrar, etc, etc, etc. Então, assim, gente, por favor, normalizem beijar na boca sem contextos sexuais. Isso vai ajudar muito a relação de vocês. Nossa, muito. Relação. Porque o beijo, ele é muito gostoso, né? Aquela troca daquele beijo. Eu não falo selinho. Quem fica dando selinho, pra mim, não é beijo. Ai, até não. Porque não tem a troca de hormônio ali. A gente só tem depois de alguns segundos de beijo. Precisa de 6 segundos, gente. Não 6 segundos, tá vendo? Então que se tem beijem mesmo. O beijo sensual, né? Que não precisa ser sexual, né? Porque aí vai criar alguma memória ali na sua cabeça que vai te trazer o desejo. E é até bom que não realize naquele momento. Porque, né, de repente dá um beijo. O Gui mesmo, ele sempre me beija na hora que ele tá indo pra trabalhar. E eu falo, olha que maldade, né? Ele faz de propósito. É aquele beijão mesmo pra você ficar, tá, e que horas você volta, sabe? Então, assim, um beijo sem essa continuidade, ela vai estimular, né? Então, homens, mulheres, todos vocês se beijem sem esse contexto sexual, mas também tem que ser o sensual. E o carinhoso também, né? O carinhoso também é importante, né? Eu acho que às vezes o beijo carinhoso ali, quando você tá mal também, é muito bom, o abraço. né? Acho que fecha os olhos. Toque, gente. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. E você acha que tem relacionamentos assim, a conversa também falta? Ou a parte sexual ok, mas e a conversa? A conversa também, você acha que tem casal que não tá junto por causa do sexo, mas a conversa, se acabar o sexo, ferrou? Nossa, com certeza. Com certeza. E, gente, comunicação é, assim, o ponto 1 pro sucesso dos relacionamentos, né? Para relacionamentos de longo termo. Porque não tem como, gente. O sexo é isso, né? Por mais que seja uma delícia e tal. E, assim, temos aqui 3 pessoas, né? Super fãs do assunto, né? Que trabalham com isso. Mas, assim, o sexo vai até a página 1, né? A comunicação é extremamente importante porque é ela que vai dar respaldo, que vai unir vocês em qualquer área da vida, em qualquer situação, né? E, inclusive, pro sexo. Porque vai ter uma hora, a gente muda muito, né? Durante a vida. Eu durante o dia. Durante o dia, né? Mulheres estão durante o mês, esquece, são os 500. Mas, assim, a gente muda muito. Então, se a gente não consegue conversar com os nossos parceiros, a gente chega, por exemplo, um momento que a gente, sei lá, vai ter filho no puerpério. A gente muda, às vezes, completamente a forma como a mulher sente prazer. Às vezes, aquele sexo que funcionava muito pra ela, passa a não funcionar mais. E aí, você não consegue sentar e falar pro seu parceiro, tipo, isso aqui que a gente tava fazendo não tá funcionando mais. E aí, o sexo também vai por água abaixo, que era o único vínculo que vocês tinham, né? Então, é muito importante. Por isso, talvez não seja natural, não sei se natural é a palavra, mas não seja saudável quem transa do mesmo jeito por
sei lá, tá 10 anos e transando sempre do mesmo jeito, no mesmo Sexo modus operandi, tem, sabe, já tem até o roteirinho. Começo, meio e fim. Já sabe como começa, os indícios, até a palavrinha, até o olhar, tipo, essa coisa da previsibilidade, ela mata o tesão demais, né? Mata super. E assim, quando a gente fala, né, eu gosto muito de trazer esse conceito, a gente esqueci quem que eu ouvi a primeira vez. Bom, enfim, não vai ter situação. Depois eu falo. Mas tem um conceito muito bacana que são dos 3 tipos de sexo que precisam, que é bom acontecer um relacionamento pra gente ter uma vida sexual saudável aí, né, ao longo da vida. Que é o primeiro, é o sexo do dia a dia, o da rotina, Sim. né? Então, aquele sexo rápido que funciona, sem grandes enrolações, assim, pra maioria das vezes vai ser ele mesmo. E ali, nesse tipo de sexo, é o que acontece normalmente, aquele roteirinho. Então, é bom tentar variar ali também, mas assim, é um sexo que funciona, os dois estão gozando na maioria das vezes, show, legal, cabe na rotina, né? Porque precisa caber na rotina também, não precisa ser sempre uau. E aí a gente tem o segundo tipo, que é o tipo de sexo sensual, ou seja, é aquele sexo onde a gente vai ter um date, onde a gente vai fazer uma massagem antes, onde ele começa no banho. Então tem essa coisa mais de conquista. Um ritual ali Mais um também, ritual, exato. Que traz essa coisa literalmente mais sensual, né? Que você vai botar uma lingerie, você vai colocar, vai mudar a luz, acender uma vela, Colocar fazer uma uma massagem música. com a vela de massagem. Que eu amo, gente, eu amo as velas de massagem. Colocar música, então é essa coisa da conquista, né? E do sensual mesmo. E aí a gente tem o sexo quente, que é o apimentar a relação, né? O famoso que a gente sempre ouve, apimentar a relação. Ai, adoro. Ai, eu Que é quase nem esse? conheço Eu esse amo. termo. Que é aqui onde a gente vai abrir espaço para os nossos desejos, para as nossas fantasias. E aí, quando a gente entende que os 3 sexos são muito importantes e que não é porque eu tô te pedindo pra gente apimentar, que é porque o nosso sexo tá ruim. Não, não é por isso. Mas é porque pra gente continuar tendo interesse naquele sexo, né? Principalmente se vocês são monogâmicos, pelo amor de Deus, precisa variar, nem que seja entre o casal. Nem que seja Nem do se quiser casal. gente do casal, né? Os dois ali. Mas não é, Maravilhoso. amiga? Bem, Precisa, nossa, pelo amor de precisa, Deus. gente, E fazer o como mesmo. precisa? Tipo assim, né? O pessoal Não, ela assim, falou de um jeito que nem que vocês não transem com outras pessoas, então transem. Trazem entre vocês diferente, entendeu? Não é sobre incluir outras pessoas. Pode também, que delícia. Mas assim, né? As pessoas Entre confundem isso, né? Confundem muito, muito. E aí a coisa de, vamos provar um produto novo? Vamos, puta, sei lá, eu quero ser vendada, eu quero, tipo, Amarrada. né, amarrada ou vendada. Ou, enfim. É que Várias falou possibilidades. fetiche, a pessoa já fala. Quer ir na casa swing, quer fazer trisal, quer fazer orgia, Quer ser E na espancada. verdade, Quer ser a espancada. pessoa às vezes só quer uma vendinha. Só quer Quer ser isso. amarrada com uma gravata. Só Exato. pingar uma velhinha nas costas que vai virar óleo de massagem. Cara, são eu coisas acho simples. isso muito Calma, engraçado. gente. Eu acho tão engraçado como a palavra fetiche Assusta. mexe na cabeça das pessoas, cara. Sim. Mexe muito. De uma forma distorcida, né? Porque Muito, é por falta de muito. conhecimento que a pessoa se assusta. É que e... também a gente tem os filmes, né? Aí vem uns 50 tons que a pessoa já usa um separador que vira e que sai com o plug anal durante 6 horas e não sei o quê. E também isso pode ser um passo depois, mas tem muita coisa antes disso, né? Exato. Eu sempre falo assim, fecha o olho. Tipo, vocês não adoram transar de luz apagada? Então pega, em vez de transar com a luz apagada, transa com a luz acesa, deixa a pessoa te ver e pede pra ela te amarrar uma gravata nos olhos. Tipo, isso já é fetiche, sabe? Isso já é sair da casinha. Exato. Não precisa ser desconfortável pra você. A ideia nem é que seja desconfortável, mas vocês vão abrindo. E aí, quando a gente começa a abrir esse diálogo, né? A gente começa a se sentir mais livre também pra compartilhar. E aí o sexo começa a ficar muito gostoso. Porque você pode falar o que você gosta, o que você não gosta, sem que a outra pessoa se sinta ofendida. E aí vocês vão começar a entender que, putz, tem coisas que eu simplesmente não vou gostar e outras que eu vou gostar. E às vezes não tem nada a ver com a
o jeito que a pessoa tá fazendo. Da mesma forma que tem gente que gosta de uva e tem gente que não gosta de uva. Sabe assim? Sim. Né? Então a gente normaliza isso. Então essa parte da comunicação é a chave. Acho que só o primeiro passo é o mais difícil. Porque vamos supor que o casal tá lá numa rotina e tal, aí eles conseguem conversar, né? Que bom, conseguem conversar sobre isso. Fala, vamos fazer uma coisa diferente? Faz isso da gravata, que é uma coisa simples. Ó, hoje a gente vai fazer com você vendada, por exemplo. E aí, fizeram, foi legal. Só que daí na próxima eles vão fazer igual? Não, eles vão sentar e vão falar, ai, sabe o que eu pensei? Ai, eu também pensei em outra coisa. E aí vai surgindo esse momento de intimidade entre eles, que eles vão tendo mais liberdade para criar, para sugerir, para falar, olha, eu pensei nisso, eu fantasiei isso. Então, o primeiro passo é o mais difícil. Super. Então, deem o primeiro passo, o restante deixa fluir a criatividade. Que eu acho Por isso que às vezes tem gente que fala, né? Eu defendo, às vezes, eu não consigo fazer o sexo agendado, mas eu defendo quem faça também, porque é um momento que a pessoa dedica no dia pra pensar nisso, pra saber que aquele dia pode trazer alguma coisa nova pra esse momento que eles têm a dois. Então, eu não condeno. Depois que eu comecei a escutar um pouquinho mais as pessoas, você começa a perceber que realmente o sexo agendado vai funcionar pra muita gente, porque tem gente que tem rotina até... meu horário de postar um stories é às 9 da manhã, que eu vou postar meu café da manhã, que não sei o quê, e eu não consigo, mas tem gente, pra pessoas que conseguem. A rotina engole a pessoa, né? E agora, se você coloca isso na agenda, Total. você passa a pensar naquele evento. Exato. Então, sim, pode funcionar. E outra né? coisa que eu acho legal dessa questão de agendar o sexo é... Quando a gente tá conhecendo alguém... A gente vai ter um date, a gente conversa com a pessoa, a gente troca umas mensagens, aí a gente pega, se arruma, fica pensando em como vai ser, bota perfume, bota uma lingerie, lá. Então a gente tá o dia inteiro, às vezes a semana inteira, preparando o nosso corpo e a nossa mente pra esse encontro. Nossa, muito isso! Sim. Não é? Muito isso! E aí quando a gente tá num relacionamento, você acorda, aí olha pra pessoa, o remelentinho tá lá lindo. Fofa, a gente ama o remelentinho, mas assim... Pô, não vai olhar remela e falar, nossa, que tesão, agora eu quero transar, entendeu? Não vai, Principalmente pra gente, né? Não vem assim do nada, vem assim, né? não é tão espontâneo Não é, assim, não né? é. Pra eles é mais espontâneo, mas pra gente não. Então, esse negócio de você agendar, às vezes cria um ritual que você já, puta, a gente vai ter um date, a gente depois vai transar e não sei o quê. Putz, eu sei que a gente vai transar, então eu vou tomar um banho mais longo, vou escolher uma lingerie, e a gente já tá preparando a nossa mente. Total. Né? Então isso é muito legal também. Mas é isso, tem gente que vai achar super esquisito. E tá super ok. E sabe o que é triste, muitas vezes? Porque isso eu percebo muito pelas mulheres que conversam comigo pelo Prazer Esté, que elas falam assim, Stephanie, já segui tuas dicas, tal. Mas, cara, tudo que eu faço pra inovar é rejeitado. Só eu faço as coisas pra inovar. Ou eu faço e ele achou estranho eu fazer isso. Então, olha como o homem ainda também tem muito a aprender, a evoluir, a entender que ele faz parte dessa jornada, que não é só a mulher que tem que fazer tudo pra o relacionamento sair da rotina. E eu vejo que tem muito isso. Ah, fiz uma striptease e foi péssimo, tipo, ele odiou, perguntou onde que eu aprendi aquilo. Que horas acaba? Que horas acaba? Nossa, que péssimo. Nossa, não, terrível. É, mas acontece mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem uma questão aí, assim, de sociedade, né? De, primeiro, ser muito focado no prazer masculino. E aí, às vezes, a relação, uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, desde sempre, vejo muito, é que essa relação, ela começa meio que minguar. Aí, essa mulher, ela começa a não ter muita vontade mais de transar, porque ela não tá gostoso, tá? Provavelmente, se ela não tá querendo transar, não deve estar tão gostoso assim. Ah, mas ela gosta. Será? A gente sabe fingir bem. Será que ela tá gostando? São anos de treinamento. E aí, essa mulher, então, começa a não ter vontade. Ela fala, eu preciso inovar, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer aqui um duplo carpado pra conseguir, né, mostrar que eu estou interessada. Mas, às vezes, o buraco é muito mais embaixo, sabe? É muito mais, tipo, cara, ela não tá gozando. Né? E aí o negócio tá minguando, tá ficando esquisito, ela tá usando todas as artimanhas dela pra conseguir resgatar aqui um negócio, sendo que o cara não tá muito afim nem aí se ela tá tendo prazer ou não. E aí começa a ficar um negócio meio esquisito, assim. Desproporcional, né? Super desproporcional. É. E a gente vê, né, que são as mulheres que procuram.
Muito. Muito mais, né? Assim, Que buscam ajuda, né? Você quer que dizer. buscam ajuda. Não, mas que compram produtos mesmo. Ah, sim, Quando a gente sim. fala de mercado, Muita coisa. qual que é a porcentagem? Ah, assim? é mais. E, inclusive, fantasia, tudo isso você vê que você não vê um homem muitas vezes comprando uma fantasia pra surpreender a mulher. É sempre a mulher de enfermeira, é sempre a mulher de bombeira, é sempre a mulher de não Nunca sei é o um que homem lá. de bombeiro. É, entendeu? Aí, se bem que eu acho que essa cena também, o Fábio vestido de bombeiro, meu Deus. Acho que eu não quero, não. Acho que não. Bem de Superman. Ele, não, ele tem uma fantasia do Pantera Negra. Eu falei, pelo amor de Deus, nunca bota isso que vai... Horrível. A fantasia, ela tem aqueles gomos duros pra fazer o tanquinho, não, aí não sabe? dá, não. Eu falei, ai não, amor, sério, Não. você foi numa festa fantasia e a gente começa a tirar um sarro, né, assim. Mas é muito isso. Perguntas? Eu tava pensando aqui, você falou de procurar, aquelas mulheres que procuram, né, e tal. Eu tenho uma dificuldade de iniciar o sexo. Eu não sei vocês como são, assim, tipo, você... Ei, tudo bom? Sabe? Como... Porque a gente fica muito numa posição de que sempre nos procuraram, né? Então, sempre é o homem que procura ali na hora que tá na cama, Sim. começa e tal. Então, quando, por exemplo, fico um tempo sem, por alguma razão ou coisa assim, eu tenho uma travinha ali na hora de... Sabe? E as minhas demonstrações, elas são muito sutis. Tipo, boa noite. Sabe? Assim? Foi isso que você tava querendo... eu tava querendo começar o sexo, assim. Então, eu acho que algumas pessoas podem se identificar com essa coisa de ter essa dificuldade de iniciar. E vocês, assim, falando mais do campo pessoal mesmo. Eu abri aqui, gente, vocês me colaboram aí. Vocês começam, chamam, falam, quero agora. Como que é? Eu sim. Você Eu fala, sim. quero, tipo, vamos? Não, eu não falo que. Bora. Às vezes sim. Mas sabe o que eu acho que pega mais pra nós mulheres? É que a gente sempre foi acostumada as pessoas chegarem até nós, né? De nós sermos, assim, meio passivas em relação a isso, porque a gente sabe que eles sempre vão querer, aquela coisa, né? Gente, foi super estereótipo agora. Mas enfim. Só que acontece, eu acho que quando a gente, às vezes, toma iniciativa e a pessoa não quer... Ai, esse é um ponto. Sim. Aí a rejeição. a rejeição, eu acho que pega pra gente de uma forma meio brutal. Sim. E a gente começa a ficar meio receosa de dar esse passo e ser rejeitada de novo. Ou do cara começar a sentir... Eu acho que a gente dá umas piradas. Eu já dei no passado, assim, tipo, super. Em relacionamento, sabe? De eu querer mais e buscar mais. E aí começar a rejeitar. E eu falar, pô, eu não vou mais atrás... Porque senão ele vai começar a se sentir pressionado. Também. Sabe? Esse tipo de coisa. Sim. E aí o ego dele, ferido, de homem, etc., talvez possa, tipo, nossa, mas eu tô falando que não toda hora, enfim. Acho que às vezes isso, assim, dá receio pra muita gente também. Nossa, faz muito sentido. Acho que os dois pontos. Pode ser que eles nem estejam no mesmo ponto, né? Assim, acho que são coisas diferentes. É isso, é o primeiro medo da rejeição, né? De como assim um homem não está querendo transar comigo agora, sabe? Às vezes tá cansado, às vezes é estresse e tal. E esse outro ponto é... E se eu começar e ele não tá preparado? E ele não tá com a cabeça? E aí, se não funcionar... Quem vai ficar constrangida sou eu, porque eu comecei, e daí ele não se animou, e, sabe? Então, acho que são todos esses fantasminhas, né? Que fazem muito sentido. Não tinha pensado ainda por esse viés. Já o homem não tem essa preocupação, né? Eu acho que eles têm essa preocupação, mas eles estão mais acostumados a levar toco. Aí eu vou pra cima, eu falo, deixa esse pau duro, caralho. Você faz Não, eu tô brincando, imagina. Vai, Fábio, baixa as calças, deixa o pau duro, entendeu? Eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Fábio, se você precisa de ajuda, faz assim. Não, brincadeira, mas eu quando eu quero, eu super demonstro. Eu vou lá, eu beijo, eu toco. Eu acho que só o meu toque, ele já demonstra muito que eu quero alguma coisa. Sim. Esse toque que você vai descendo, pega o braço firme, entendeu? Já vai demonstrando outra coisa, né? Porque senão entendeu? Exatamente. Mais carinho no cachorro. Mas eu sou mais assim. Mas tem coisas que a gente vai aprendendo no relacionamento, eu acho. Por exemplo, o homem, ele é fácil, às vezes, de entender. O erro de muitas mulheres, às vezes. Erro, não é erro, né? Eu já fiz e entendo a situação. Você vai lá, bota uma fantasia. O cara tá chegando no trabalho e você aparece, abre a porta, você tá de mulher gato. O que acontece? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai rir. Ele vai rir, sim. não porque, tipo, ele não está gostando da situação. Ele vai rir de nervoso.
Ele vai rir porque ele não estava esperando. Então, minha dica é já ir brincando com isso ao longo do dia, preparando aquele homem. Eu sei que parece meio bizarro, mas o homem é meio sonso, gente. Tipo, pega ele de surpresa, a reação que ele tem é rir. Como a gente, às vezes, pega muito de surpresa, a gente tem a reação, às vezes, de chorar. Alguma coisa assim. Sim. E o homem, ele vai pro lado da risada, mas é o rir de nervoso, entendeu? Eu ri de nervoso nas situações mais absurdas e erradas do mundo todo lá dando risada. É fogo, então, eu né? entendo os homens nessa, tô com eles nessa. Mas sabe o que eu acho também? Que as pessoas, às vezes, principalmente quando já estão nesse ponto, tipo, ai meu Deus, quero fazer muito, alguma coisa diferente, só que já tá um negócio meio morno, meio pra frio. A galera quer ir de 0 a 100. É verdade. Aí eu falo, querida, ou querido, vocês mal transando tão. Aí você vai me inventar de aparecer vestido de bombeiro com um vibrador giratório na mão? Não vai. Plug, né? Um plug, vai. O homem vai que com plug. gira. Temos que inovar, vai ser sexo anal. Vai ser sexo anal do nada. Não estão nem transando. Aí do nada, hoje vai ter sexo anal. Não vai, sabe? Vai ser muito esquisito. E na realidade, a chance disso, em vez de ir pra um sexo gostoso virar uma grande DR, é muito mais alta, né? Tipo, não muito mais alta, não, mas assim, é muito grande, é muito perigoso, né? Vamos por partes, né? Então, a gente ter essa sensibilidade de entender a relação que a gente tá, em que ponto da relação que a gente tá, como que tá o nosso clima, como que tá sendo, e como é esse parceiro ou essa parceira também, né? Então, assim, pegar coisas também que não vão ofender, vamos dizer assim, a outra pessoa, né? Então, ter esse cuidado, esse carinho. Porque, óbvio, né? Falando de ideal, assim, é muito ideal que, todo mundo prove tudo, esteja super aberto, etc e tal. Mas cada um tem seu tempo, cada um tem sua cultura, suas travas, seus medos, né? Enfim, então a gente tem que olhar para esse nosso parceiro e pegar e falar assim, pô, tá, né? Eu aqui, mulher, tô a fim de inovar, a gente tem uns gostosos e tal, mas, né, é uma coisa mais baunilha, não sei o quê. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Em vez de você me chegar com um dildo de 35 centímetros pro seu parceiro, você pode chegar com um gel maravilhoso que vai dar uma sensação pros dois, que zero compete com o pênis dele. Sabe, assim, tipo, gente, não é tudo sobre, né, essas coisas absurdas. É tipo um passo de cada vez. É que pra gente é muito natural o dildo, o vibrador. É porque a gente tá no dia a dia, né? Mas pra quem... Não, eu acho que pra mulher no geral. Eu acho que as mulheres têm uma aceitação melhor com os brinquedos, com os produtos. Então, justamente na hora de fazer essa abertura, para começar a colocar alguma coisa ali, entendeu? Quem dirá colocar pessoas? Esse ponto eu já falei 1000 vezes aqui, falo também no meu perfil, de que, primeiro, não dá para ir se tiver muito ruim. Porque o produto, você falou, né, já. O produto não vai salvar nenhum relacionamento, nenhum sexo. Você precisa resolver isso mentalmente, ali com o seu parceiro, conversando. Aí vocês vão abrindo e vão indo aos pouquinhos. Primeiro o produto, depois o dildo, depois um cara, depois uma mulher. Depois... Mas eu acho que ainda a mulher, Bi, nesse sentido, a gente acha que a gente tá muito pra frente, assim. Mas eu tô fazendo muito evento em clínica, né? E aí eu pego uma mulher mais madura que tá nessa clínica. E, cara, é triste, às vezes. Elas têm resistência? O sexo delas, nas clínicas que eu estou indo, tá? Não tô generalizando. Tá muito mais linkada ao que o marido vai proporcionar a ela do que ao prazer dela. Do tipo assim, se ele me fizer um pix, aí eu dou gostoso. Nossa. Sabe, coisas assim, coisas materiais. Então, o material, ele tá muito mais em cima. Por quê? Porque o prazer dela já foi esquecido. Pra ela, o sexo é uma recompensa. Só que não mais do orgasmo. De outras coisas. É quase um pagamento, né? Na verdade, o sexo me parece... uma troca, né? E aí é muito doido isso, de você ver que, tipo... Quando eu ligo um bullet lá, elas ficam em chamas. Como assim? O bullet é uma das coisas mais básicas, entendeu? E aí eu tô lidando ali com mulheres 50, 60, que nunca tiveram contato e que o sexo tá muito linkado a essa parte da recompensa, mas não do prazer. É aquilo do protocolo, né? Tipo, a questão estrutural da sociedade falava muito isso. Seu marido chegou cansado depois de um banho, né? Beneficio com o seu corpinho, com a sua performance. E, senta você, porque ele vai estar cansado. Então, coloca ele deitado, você senta e faz todo o trabalho, porque ele já trabalhou. Então, é uma questão estrutural, né? A gente
servir ao homem, principalmente na parte de prazer. Você falou que o prazer dela ficou esquecido. Eu acho que ela esqueceu. Ela esqueceu. Prazer. Ou nunca teve, muitas vezes. Ou nunca teve. A gente tá falando assim, a nossa geração, graças a Deus, já é uma geração que é muito mais aberta a experimentar e tudo mais, mas mesmo assim a gente vê ainda tá falando várias agora coisas. sobre isso, né? Exato. Agora, você imagina uma mulher de 50, 60 anos falar sobre isso, era muito mais complicado. E é esse pensamento que muitas vezes ela nem descobriu aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, aquilo que é ruim, aquilo que é bom. E vai indo. Você já atendeu alguém assim, que nunca tinha tido um orgasmo? Algum casal que não conseguia gozar junto? Já atendi uma mulher acima de 60 anos. Com 60 e ela nunca tinha gozado? Não. Uau. Ela achava que sim, né? Mas Nossa. aí a gente entendendo, É muito etc e isso, tal. E ela passou por um divórcio e tudo mais. E aí ela tava se abrindo novamente pra vida sexual dela. E ela começou a experimentar os toys. E aí no começo ela achava super esquisito. Foi lá, assim, pelo quarto toy que ela pegou e falou: Meu Deus, isso aqui eu gosto, sabe? E aí chegou um ponto em que ela, assim, tem squirt em praticamente toda a relação, sabe? Ai, Uma que coisa ótimo. de virada, assim, de chave. Então é muito Gente. louco, né? O como... toda uma geração, mas assim, ainda hoje tem muita gente que passa por isso, né? Nem entende o que é, simplesmente acha que não gosta de sexo. Porque, de fato, não gosta mesmo, gente. É aquilo que a gente falou, né? Orgasmo é a recompensa. Se você não tá gozando, você não vai gostar de sexo, não tem como. Sim. Né? Então é muito forte, assim. E você tava falando, né, esse negócio de antigamente e tal, e eu lembrei uma coisa. Que a minha avó, ela tinha 3 regras, né, assim, de vida dela. Eu descobri isso no velório dela. Meu Deus. Nossa. Mas tudo bem. Olha ela rindo, horário inoportuno, tá vendo? Olha lá, ó. O velório da minha avó. Dando risada. Essa é doida que nem nós. É maravilhoso. E aí, meu tio, acho que minha tia, sei lá, alguém pegou e contou, ela falou assim, ela tinha 3 regras, né? E aí uma das regras era que todo dia ela transava com meu avô. Até ele falecer, ficar doente e tal. Todos os dias eles transavam. Eu falei, gente, Nossa. Meu Deus. socorro, sabe? Porque assim, na cabeça de muita gente deve falar, nossa, que legal, eu não sei o quê. Na minha Não. cabeça é só, tipo, gente, que Não, na Que minha... desespero. que desespero, sabe? Espero que eles tenham tido uma vida sexual ótima, que tenha sido gostoso e tudo mais, né? Mas É assim... que vira uma cobrança, né? Ai, tem que ser todo dia. Super. E quantidade, é clichê, mas quantidade não é qualidade. Não, total. Tem gente que transa uma vez por semana e transa muito mais gostoso do que gente que transa todo Sim, dia. Né? Então, assim, acho que o corpo, a quantidade de energia que você coloca no sexo, sabe? certeza. E com a rotina que a gente tem, com a quantidade de coisas que a gente faz, né? Acho que a Laura Miller falou uma coisa que eu achei muito interessante isso. Do tesão, né? A gente associa muito tesão ao sexo. Mas às vezes você tá com tanto tesão num projeto que não sobra o tesão pro sexo. Sua libido está toda ali. Exato. E aí a sua energia sexual tá sendo colocada no trabalho. E eu acho legal respeitar esse momento também, sabe? De você até falar com o seu parceiro. Cara, a gente não tá agora tão assim, eu não tô te procurando, ou quando você veio eu não tô querendo, porque, eu tô tão focada nisso aqui, tá? Sabe, também dá esse feedback, tanto Porque senão a do pessoa homem quanto da mulher. O parceiro, né? Dá esse feedback pra que você também pense assim, não, tá me traindo. Ou, não sente mais desejo por mim, sabe? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, fiz alguma coisa de errado. O relacionamento tá ruim. Então acho que esses feedbacks, assim, de você tá com essa coisa, eu acho que ele pode ajudar muito nessa parte. Porque o grilo na cabeça, ele também... Com certeza. Ele vai matando você aos pouquinhos ali e vai levando. Você tem algum atendimento que você falou? Caraca. Que te caiu o queixo, por mais que você já tenha visto muita coisa. Nossa, pera. Deixa eu ver o que eu posso falar também, né? Mas, gente, pera, vou pensar aqui um minuto. Fica na paz. Não, porque às vezes tem coisas que nem precisa ser algo absurdo. É que às vezes coisas, poxa, consegui ajudar dessa maneira, coisa Ou era que eu não tão tinha simples. refletido antes e eu vi que era dessa maneira. Não precisa ser algo, a pessoa gostava de sei lá eu o quê.
precisa ser isso eu também. consigo ler esses pensamentos. Você queria algo esdrúxulo? A gente, Sim, amiga. a gente vai... Assim, se sair, né? A gente vai ficando junto, a gente começa a espelhar movimento. Eu tô reparando isso. A gente fica se espelhando muito. Uhum. E pensamento. Ela pensa, eu vejo pelo rabo de olho aqui, ó, o que ela sabe. Gente, aqui em atendimento não. É que na Sure Sex eu já vi, assim, uma barbaridade maior que a outra, Então né? vai, pode Uma ser história de lá. Da Cher. Cara, teve algumas histórias já, mas tem uma que eu lembro, assim, bem firme, que, assim, foi uma comoção na comunidade. Porque a menina começou a sair com um cara. Ela rindo de novo. Ah lá, alguém vai morrer, gente, nessa história. Não, mas ela começou a sair com um cara e tal, e aí o cara queria que ela comesse cocô dele. Ai. E aí, tipo assim, não vou fazer nada de, tipo, julgamento. Eu rindo das horas. Eu não vou julgar, já julgando. Eu não vou julgar. Mas assim, cada um. Só que o que aconteceu lá? A galera... Tá me dando que isso dá risada. Porque o que acontecia? A gente tinha uma regra muito clara na Sure Sex. Não comer cocô. Ah, não é Não, essa. a regra, se quisesse comer cocô, a gente... Podia. Cada um. Podia até. Aí, o que não podia era julgar fetiches alheios. Só que começou a ficar muito difícil no momento que a mulher veio trazer que o cara queria que ela comesse cocô dele, sabe? E aí a gente teve que criar uma nova regra que era, se o fetiche for, tipo, o negócio ia desdobrando, porque entrava os cancelamentos. Gente, mas era assim, milhares de comentários. Era muito. E era um negócio, você só via denunciado. Aí tinha a galera que não queria jogar o fetiche, a galera, tipo, mas isso é risco de saúde, não sei que ela vai morrer. E a gente, tipo, meu Deus do céu. Mas ela tava cogitando ou ela falou que não queria? Ela falou que não queria, mas ela tava minimamente cogitando. Porque ela tava, tipo, quão ruim vocês acham que é, sabe? Tipo, eu tô muito afim dele, quão ruim é. Meu Deus! Aquela dele é tão bonita que eu como até merda por ele. Ela contou o relato e no final, alguém já experimentou? O gosto é bom, é muito ruim. A gente descobriu que o gosto, ele tem um gosto de... A gente descobriu Eu não vou nem por uma, chutar, imagina por eu uma chutei a entrevista. certa, a imagina eu gente chutei a certa, eu vou A falar gente qual é o descobriu problema. por conta de uma entrevista que a gente fez aqui que os cheiros são todos diferentes e é isso que atrai muitas vezes a pessoa que gosta desse fetiche, mas que o sabor, ele falou que é sempre igual, que ele é tipo um chocolate 90%. Não, é legal que ela começou a frase, né? Não, a gente descobriu o gosto. Já parece já que a gente imagino comeu a uma gente bosta uma as da duas. outra, né? Nossa. Eu assim, ó. Não, a cara dela foi... Ela não riu dessa vez. Ela treinadíssima. ficou, esse chocou de verdade, porque ela não riu. Não, eu fico assim, ó. Eu treinei muito minha poker face. 10 anos administrando lá. Ai, ai. Não, mas assim, cara, eu já vi de tudo, né? Aí quando alguém pega e fala assim, nossa, porque tal pessoa tem fetiche em pé. Eu falo assim... Mas Easy. Mas não entendi. Tipo assim, eu não entendi nem seu choque mais. Né? Eu acho que chega um ponto que a gente tá muito vacinado, assim. Mas esse faz muitos anos. Aí foi uma das vezes que foi assim, um negócio E bem... qual a regra que passou a ter? Que era tipo, sei lá, se pode... Se é ilegal, obviamente, não só pode julgar, mas não é permitido, né? Então, sei lá. Mas também se é algo que pode ir contra a saúde da pessoa e tal. Tipo, a gente não vai banir as pessoas que ficaram chocadas e falaram, tipo, garota, se trata. Sabe assim? Ou, tipo, manda ele se tratar. Ou qualquer coisa do gênero. Porque é ruim, a gente pegava e chamava, notificava as pessoas, falava, cara... Tem nada de bom pra falar, agora é pra você. Sabe, assim, eram os primórdios dos cancelamentos online, assim. Então, era foda, assim. Mas uma coisa que você perguntou, né, de tipo, putz, se tem uma dica, assim, uma coisa que mudou a vida de alguém e tal. Tem uma coisa que, na realidade, tem duas coisas que eu acho muito legal, tá? Posso dar essas duas? Claro, por favor. Ótimo. Então, assim, tem uma ferramenta que eu amo, que é o Pote dos Dates. A Potes dos Dates. Pote dos Dates, que eu acho que pra todo casal, isso aqui é, assim, é uma mudança de vida maravilhosa. Porque a gente tem muito uma rotina, principalmente em São Paulo, que devora a gente, devora o relacionamento, leva tudo que tá no caminho, né? E aí, qual que é a proposta? É você, uma vez por semana, vocês deixarem marcado na agenda. Então, domingo à noite. Todo domingo à noite, vocês sentarem, vocês abrirem a agenda de vocês, olharem qual momento vai ser o momento do date de vocês da semana que vem. Então, essa semana a gente tem um final de semana que vem inteiro. E tem amanhã de sábado. Putz, a gente só tem uma noite na quarta-feira.
E aí vocês vão pegar o post dos dates e vão sortear. Vocês já vão ter colocado nesse post dos dates de sair, desde ficar em casa, coisa sexual. Então, tipo, a gente vai fazer um joguinho, ou a gente vai testar 3 posições novas, ou a gente vai no motel. A gente vai fazer uma brincadeira de, tipo, vendar e ficar passando a mão pelo corpo pra sentir onde a gente é mais sensível. Enfim, vão colocar várias coisas sexo, mas várias coisas não sexo também. E aí, quando vocês tiram ali, a regra é, se cabe naquele tempo que vocês se predispuseram, tem que fazer. Então, sabe, você botou que vai na Bienal, você vai na Bienal. A cara da meu Deus do céu. Tô brincando, mas só o cancelamento. Então, isso é muito legal, assim, pra manter essa dinâmica acesa no relacionamento, sabe? E ter a coisa do sexo, mas ter essa coisa de companhia e de uma vida mais ativa. Eu acho uma grande virada de chave, assim. E outra coisa, né, em relação a mais sexual agora, porque eu dei uma dica mais geral, mas influencia a vida sexual, então tá tudo bem. Mas uma dica mais sexual é, quando às vezes vocês estão um pouco com preguiça de transar, uma pessoa gosta mais que a outra, enfim. Muitas vezes, essa dinâmica do sexo é o que dá uma preguiça. De tipo, porra, vai que transar, vai ser meia hora, que não sei o que, não sei o que lá, eu vou ter que dar. E às vezes eu tô só cansada. E às vezes tem dia que, assim, não sei vocês, mas tem dia que eu falo, puta, eu super daria uns amassos, eu super daria prazer, mas eu tô super de boa, de tipo assim, eu não quero que toquem, assim. Bem, sabe? E às vezes a outra pessoa tá assim, ou às vezes você tá só a fim de receber e você tá tipo, eu quero ser endeusada e gozar muito. E eu não quero ter que retribuir. Então, criar uma dinâmica de às vezes, tipo, tá, na maioria das vezes a gente vai ter o nosso sexo ali onde os dois vão aproveitar. E às vezes vai ter um dia que é só sobre o meu prazer. Ai, delícia. Legal. E outro dia que vai ser só sobre o seu prazer. É tipo você receber massagem sabendo que você não vai ter que retribuir a massagem. Sim, nossa, melhor coisa. Entendeu? E aí, gente, você tá lá uma noite, cara, 1 hora, só gozando, só recebendo beijo, carinho, etc, etc, etc. Tipo, é muito bom, é muito gostoso, muito maravilhoso. E às vezes é uma coisa que, tipo, traz uma dinâmica diferente. E aquela coisa, tipo, porra, às vezes o cara vai transar hoje, eu não tô tão afim, mas eu tô disposta a, tipo, pegar, fazer uma massagem, chupar e bater uma, enfim. Que seja, fazer uma... Amei essa dica. Pegging, que seja. Vai enfiando as E coisas como aí. combinar essa dica quando o casal não quer, os dois não têm o mesmo nível de vontade ali, ou a mesma frequência, e daí você quer introduzir isso de uma vez o outro, dependendo do clima. Como introduzir isso no relacionamento? Que conversa que tem que ter? Assim, primeiro que é muito de casal pra casal, né? Acho que você tem que olhar pro seu relacionamento, tem que entender ali. Mas pegar e falar assim, amor, sei lá, num dia que você esteja disposta, porque assim, gente, é importante você estar disposta também, não adianta só você ficar dando prazer sendo que você preferir estar dormindo. Mas às vezes é legal você dar um push também, de pegar e falar, nossa, não é a coisa que eu mais queria fazer no mundo agora. Mas assim, é importante, pode ser ok, tipo assim, não vai me fazer mal, tô ok com isso, então tá. Pegar e falar assim, nossa, amor, eu não tô tão afim de, tipo, transar hoje do jeito que a gente sempre transa. Eu posso só te dar prazer? Ou tipo, deita que eu vou te chupar? Sim. Sabe, assim? Então, acho que desse jeito. E aí, outro dia pode ser tipo, amor, lembra aquela vez? Aquele dia lá? Que eu só fiz em você gozou, foi uma delícia, dormimos abraçadinho, então eu queria hoje eu. E aí, trazer isso. Porque é uma dinâmica gostosa, sabe? E o homem gosta de desafio. Bota isso como... Eu duvido que você vai me fazer gozar só com a sua boca. Olha aí. Porque o homem adora ser desafiado. Aí ele vai... vai ter a língua de vaca lá, meu filho, que vai pra cima. Às vezes cai no perigo do cara não te matar meio assim. Aí ferrou. Não, vamos mudar então? Vamos mudar. Você tem que saber o terreno que você tá caindo. Se o cara não chupar bem, você não vai dar a dica do chupar. Você vai... Duvido você me fazer gozar com aquele vibrador. Exato. Esse é bom. Gente, tem coisa melhor do que pegar... A pessoa tá com um vibrador e ela ficar te fazendo gozar com um vibrador, que vai ser super potente, te beijando na boca, você tá só tipo... Obrigada. Melhor coisa. Vida. É muito bom. Eles acham que às vezes a gente precisa de um chocolate, mas na verdade a gente precisa às vezes de uma bela de uma gozada. Exato. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Amiga, futuros projetos, alguma coisa nova que você possa já dar um spoiler aqui pra gente? Como vai ser ano que vem? Tá pensando em alguma coisa? Gente, eu tô num momento muito assentado, assim, agora,
sabe, da carreira. Então, tô muito com essas mentorias e tô desenvolvendo coisas muito legais para essas mentorias. E ferramentas específicas que eu falei do Post Dates, etc. Mas a gente tá com alguns projetos para desenvolver essas ferramentas para oferecer ela para as mais mulheres, né? Não só para as minhas mentoradas. Mas tá mais nesse campo e talvez venha um evento grande aí ano que vem. Que legal. Que bacana. Voltado para a parte de prazer feminino, mas para o público profissional, não para o público final. Ai, Então, que tudo! Nossa, Pode contar muito com bom. a Inti, hein? Adoro. Amiga, a gente sempre pede pra dar um recado pra câmera. Qualquer coisa que você queira falar de dica ou algo que você acha legal pro pessoal que tá assistindo. E depois, óbvio, passar todos os lugares que a gente pode te encontrar. Gente, o que eu sempre falo, eu vou repetir aqui, o seu prazer importa. Então, não negligencie... Eu vou voltar e falar do começo, tá? Vai. Vai porque tá bonita a frase, gostei. Gente, o que eu sempre falo e que eu vou repetir aqui o seu prazer importa. Então, não negligencia ele. Se você não tá sentindo prazer, entende o que tá acontecendo e vai atrás. Porque é muito importante pra você, pra sua potência, mas pro seu relacionamento também. Então, assim, busquem pelo seu prazer. Uau, Amo. muito bom. Redes. E pra me encontrar é Maria com H, então Maria Prado, ou na Share Your Sex, que é Share Your SX. Porque barraram Claro. Barraram, né? Ah, que surpresa. Como isso aconteceu? Não é possível, você jura? Amiga, que papo delicioso. Você sabe que eu tenho um baita orgulho de você. Acompanhei sua trajetória desde o começo do Share Your Sex e tenho muito orgulho de tudo que você construiu. Então, parabéns, porque você ajudou muitas mulheres ao redor desse Brasil e mundo, né? Porque tinha muita gente que era de fora, que eu lembro disso também. Que chique. Obrigada, Mai. Gostei de te conhecer mais. Agora a gente sempre só se trombou, né, nos lugares e se conhecia digitalmente. Gostei muito. Acho que o pessoal também aprendeu muita coisa com você. Então, a gente queria agradecer de verdade você ter vindo aqui. Ai, Conte com a meninas, gente. Eu amei. Obrigada, de verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada por abrir esse espaço. Eu falo que, né, por mais que a gente trabalhe com sexualidade, é sempre muito corajoso a gente abrir mais um canal e falar sobre isso, né? E dar a cara a tapa. Então, parabéns pelo projeto de vocês, que tá sensacional. Obrigada. Obrigada, meu amor. Toda quinta-feira um episódio novo pra vocês. Já se inscreve aqui no nosso canal. E olha, vou falar que os conteúdos estão cada vez melhores. Cada vez melhores, é isso. Então, super beijo. Tchau. Até a próxima.